Não esbanche. O teu tá lá, já guardei. Olá, começa agora o programa Mercado Futuro ao vivo aqui do estúdio da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros BMF Bovespa, a nova bolsa. Hoje é dia 16 de dezembro de 2010, o horário você já sabe. Para entrar em contato comigo, você pode telefonar, pode usar o e-mail, pode usar o site e também pode me acompanhar no Twitter. Daqui a pouco aparece o endereço aí do Twitter para você. Esse é o site. Bem, os mercados, apesar da proximidade do final do ano, os mercados estão operando com regularidade. A soja está subindo, continua subindo e, pelo que se pode apurar aí, é provável, porque eu não adivinho nada, que ainda suba mais, por vários motivos que eu explico uma outra hora para vocês. Bem, o assunto do programa de hoje é um assunto muitíssimo interessante. Eu abordei há alguns meses uns aspectos desse problema, mas tem muito que se falar e não é em uma vez só que a gente vai acabar resolver o problema. É questão de preservar o patrimônio, sucessão familiar, ou sucessão na empresa, não precisa ser familiar, como administrar melhor essa coisa de pagar imposto, enfim, é uma questão que atinge todos nós, principalmente as pessoas do campo com suas fazendas e tal. Mas eu vou falar pouco, porque o meu entrevistado é especialista no assunto e ele que vai contar para vocês o que se pode fazer. Mauri Alves, a quem eu agradeço a presença, ele é consultor empresarial e já vou lá ao site do Mauri, se você quiser ver o site enquanto ouve o programa aí, é www.maurialves.com.br. Daqui a pouco o Marcos põe aí na tela para você. Mauri, boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Hash, eu que agradeço. Imagina. Como é que é essa questão aí, hein? Sucessão, patrimônio, de onde é que nós vamos começar, hein? A verdade é o seguinte, o patrimônio é o grande bem que nós temos, é o grande bem que nós herdamos, nós construímos e vamos deixar para os nossos filhos. E ele tem que ser preservado. Do mesmo jeito, por exemplo, que se vacina os bois, nós precisamos preservar o patrimônio. Ele precisa ter uma vacina, ele precisa ser preservado. E como é que se faz isso? Posso te dar um exemplo? Alguém que tenha, sei lá, 5 propriedades rurais, seja um grande produtor de boi gordo, que você falou. Como é que ele pode fazer em vida, bem de saúde, para começar a preservar esse capital aí para os filhos, ou que seja? Primeiramente, eu entendo que ele deveria construir uma holding patrimonial. Uma holding patrimonial que iria receber todos os bens imóveis, que seja de propriedade lá do empresário, do empreendedor. A partir daí, ele iria desenvolver um esquema para que ele ofereça, vamos dizer, a tributação às operações realizadas pelas fazendas as quais ele opera. Então, quer dizer, essa daí seria a grande visão para se impor aí no processo. Por exemplo, vamos detalhando as coisas com calma. Não importa o tipo de propriedade que tem, o tipo de carro que tem, maquinário, nada. O cidadão é casado, está aí fazendo 60 anos, 65, não sei. Tem, digamos, um filho e 2 filhas, vai. Ele quer continuar tocando o negócio, mas ele não quer dar problema quando essa coisa tiver que ser dividida. Essa é uma das questões que se pergunta. Explica como é que funciona essa holding. Detalhe um pouco mais para Tá. Essa holding, ela na verdade, ela seria construída com todos os bens do casal e que esses bens seriam transferidos para a capitalização dessa empresa holding. Essa empresa holding, depois de constituída, as cotas sociais representativas de seu capital seriam doadas aos filhos, todas elas. Dessa forma, o que aconteceria? Os filhos passariam a ser proprietários das holdings. Agora, para que preserve
ao produtor, ao empresário, o poder de controlar essa holding, nós vamos colocar algumas cláusulas restritivas para quê? Primeiro, não se venda a participação societária, para que não venha, vamos dizer, ter interferência no caso de casamento, não seja penhorada em caso de um insucesso do herdeiro que recebeu essa quota parte da holding, e também usufruto vitalício em favor do doador e sua esposa no caso. Isso daí seria a grande, vamos dizer, a grande operação para que isso funcionasse de forma que ele não perdesse a propriedade, ou melhor, ele perde a propriedade, mas não perde a possibilidade de administrar os seus bens. Trocando em miúdos aí o que o Mauri está dizendo, é o seguinte, né? Quer dizer, você doa aquilo lá para os teus herdeiros, mas continua tocando aquilo, é usufruto. Esse é um termo jurídico que você pode dar casa, pode dar carro, pode dar tudo, não é isso? A grande diferença é que no momento que você doa cotas com usufruto, você mantém o poder de administrar os bens sem necessitar da anuência dos herdeiros. Porque as cotas, você não doou imóvel, você doou cotas. As cotas você vai ter o direito de administrar, de receber os dividendos, da distribuição de lucros e de nomear os administradores, que podem ser até seus filhos. Mas você tem o poder de nomear quem quer que seja, ou seus filhos, ou você mesmo, ou eventualmente um profissional da área. E isso que é importante, você não perde o poder da administração dos seus negócios. Na verdade, você falou aí, pode ser seu filho administrador. Outro dia estava rindo que um caso aí que o cara botou o genro e se arrumou encrenca com a filha, né? Porque o genro não administrava como ele gostaria, né? E ele não podia brigar com a filha, né? Mandar genro embora é duro, né? Misturar negócio com família é complicado. Eu sou do tipo, do que você falou aí, eu contrataria um profissional do mercado. Na verdade, eu diria que se efetivamente existir capacidade técnica dentro dos herdeiros para gerir o negócio, ótimo. É melhor estar em casa, é confiança, é capacidade. Se não houver essa capacidade técnica, é melhor na mão de profissional. É difícil, vamos dizer, você transferir ou tirar aquele genro, aquele parente que foi colocado dentro da empresa. Então é melhor pensar duas vezes antes de colocar, porque depois para tirar é mais complicado, sob o ponto de vista mais político do que efetivamente prático, né? Pessoal. Agora, quando você fala de fazer uma holding é o quê? Uma empresa? Uma holding é uma empresa, ela só recebe o nome de holding por ela ser uma controladora, por ela ser uma possuidora daqueles bens. Nada diferente de uma pessoa jurídica. Outra vantagem dessa constituição dessa holding, eu diria que é o aspecto tributário. No aspecto tributário, nós temos aí a possibilidade, vamos dizer, de alguns impostos que podem aumentar e outros que podem chegar. Podemos lembrar do ITCMD. O ITCMD é um imposto que pode aumentar substancialmente, hoje é de 4%, e ele pode chegar até 30%, 40%. Isso daí já foi ventilado pelo próprio Pallotti quando ele era ministro. Hoje nos Estados Unidos esse imposto chega a 47%, no Japão a 70%. Quer dizer, é muita coisa, é uma transferência do patrimônio público ou do patrimônio privado para o poder público. O que quer dizer, você sabe o que quer dizer exatamente esse ITCMD? Imposto? Imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação. Então, sempre quando eu vou transferir, seja por motivo de causa-morte ou seja por motivo de doação em vida, eu pago o ITCMD. De 4% hoje. De 4% em alguns estados. Daí tem alguns estados que cobram um pouquinho menos, um pouquinho mais, e São Paulo é 4%. Bom, e aí com a holding você tem como reduzir alguns impostos, você falou? Veja só, no momento que eu dou as cotas, temos que voltar à constituição da empresa. A constituição da empresa, até por uma questão de não ter incidência de imposto de renda, nós devemos constituir o capital da empresa com o mesmo valor que consta na declaração de imposto de renda do sócio que está incorporando seus bens ao capital. Esse valor, normalmente, ele é muito inferior ao valor de mercado desses bens.
Entendi. Você vai explicar isso já que eu tenho que chamar um intervalo comercial, Pois bem. tá bom? É muito interessante, mas fique aí, fique ligado aí. Eu falo com o Mauri Alves, consultor empresarial. O site do Mauri é www.maurialves.com.br. Vamos ao intervalinho, a gente volta já. Até já. Desculpa, lá no começo deu umas pipocadas. Não, tá tudo bem. Essa parte é importante, desse valor aí. Então ele pediu intervalo, já vamos dar um intervalo que ele tem tempo para falar. Precisa esquentar. Quem não está acostumado... Precisa Não, pega no tranco aqui. Eu pego no tranco. Justo que eu tava me coçando, né? Mas não aguentava mais. O que eu vou fazer? Hoje saiu uma notícia desse hospital aí no Estadão. Saiu uma notícia dizendo que vai aumentar para 300 leitos. Esse é um anúncio que a gente está fazendo para ajudar um hospital em Bastos. Bastos é Minas, né? Passos. Bastos é São Paulo. 30 segundos e voltamos no ar com o Mauri Alves, consultor empresarial, www.maurialves.com.br. Seu Mauri, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar tudo pro nome da minha mulher, que eu não sou casado. Não é tanta coisa assim. Vou te falar. Atenção. Ok, estou de volta com o programa Mercado Futuro ao vivo aqui do estúdio da Bolsa, ao meu lado Mauri Alves, consultor empresarial, falando de um assunto que eu entendo que é um dos assuntos mais importantes, difíceis, que é essa questão patrimonial de quem está no campo, na cidade também, mas de quem está no campo. E antes do intervalo, o Mauri falava justamente como é que funciona isso. Por exemplo, Resch, eu tenho esta mesa, esta bancada, tenho essas luzes, tenho 2 monitores, e aí eu vou deixar isso para meus herdeiros. Eu quero deixar em vida, não é isso, Mauri? Aí, isso que eu citei vai entrar nessa empresa que eles chamam de holding. Agora, isso eu comprei já há algum tempo, nós tínhamos parado nesse pedaço. A mesa eu comprei e ela se valorizou. É isso que o Mauri estava explicando. Como é que é isso, por exemplo? Quando a gente vê o IPTU de uma casa urbana, por exemplo, a casa você sabe que ela vale 500 mil reais hoje, mas você vai lá no IPTU, normalmente essa casa se vale 50, 60 mil. No IPTU é muito. Explica na formação da holding como é que o proprietário que está nos vendo vai fazer. Perfeito. A constituição da holding ela se faz pelo valor, pelo custo de aquisição que consta na declaração de imposto de renda do empresário que a for constituir. Com isso, aquele valor deve ser muito inferior ao valor de mercado, porque esses imóveis normalmente se valorizaram bastante, foram adquiridos às vezes há algum tempo atrás e às vezes até por herança dos pais, de avós e tal. No momento que eu constituo essa holding com esse patrimônio, eu vou ter cotas que vão ser valorizadas por aquele valor que estava lá na declaração de imposto de renda, não pelo valor de mercado. Quando eu vou doar cotas, não vou doar bens. Doando cotas, eu vou doar pelo valor patrimonial. O valor patrimonial é aquele valor anterior. Se eu fosse doar esse bem hoje, eu iria pagar pelo valor venal ou valor venal de referência. Aqui em São Paulo nós temos um valor venal de referência que diz que é aquele valor que normalmente se vende aquele imóvel naquela região, o valor das operações que ocorreram ali. Então é bem o valor de mercado. Então, nós temos uma diminuição muito grande na doação dessas cotas no momento que ela é doada com uma base de cálculo bem defasada, aquela base de cálculo do valor de aquisição. Bom, vamos caminhando, Mauri. Aí você faz a doação, tem a holding, se dá a cota para os seus filhos, 3, 4, 5, 6, não importa. E você, ou o administrador que você contrata, vai administrando. E se algum filho quiser devolver a cota ou não quer mais, como é que faz? Na verdade, essas cotas elas são doadas
para os filhos e eles, em tese, não devem devolver, porque é patrimônio deles, não devem querer devolver as cotas. Eles não vão ter responsabilidade, eles não vão ter administração, é simplesmente patrimônio deles. E essas cotas é patrimônio, ele não tem por que ele querer devolver. Por exemplo, e o que eles vão... O administrador chegar lá e falar, ó, este ano tivemos, a holding teve um lucro de 50 milhões. Como é que é distribuído? Fica tudo para o pai, para o doador, ou eles têm direito a um bônus, alguma coisa? Esses bônus, o direito de usufruto, ele abrange, além do direito de voto, o direito de nomear os administradores, de representar o cotista nas assembleias de sócios, nas reuniões de sócios, ele abrange também o direito aos dividendos, à distribuição de lucro. Então, o doador, ele recebe toda a distribuição de lucro, é toda dele. Os donatários, os filhos, os herdeiros, eles poderão, se trabalharem, receber o honorário pelo seu trabalho, receber o bônus do pai, se assim ele o quiser. Se assim ele quiser fazer, distribuir parte do lucro. Mas vai ficar dentro do interesse do pai, do doador que fez a doação das cotas, para que ele distribua ou não. Não vai depender, vamos dizer, do querer ou do interesse do herdeiro. Eu estou aqui para fazer pergunta, né, Maurício? Então vamos fazer advogado do diabo. Estou à disposição. Por exemplo, eu anteriormente falei que teve um lucro de 50 milhões, que é um bocado de lucro para alguma empresa, não é, mas para uma empresa rural é. E se der prejuízo, qual é a responsabilidade dos herdeiros, aí, dos cotistas? Nenhum. Ao contrário, né? Um ano deu 50 milhões de lucro, outro ano deu 50 milhões de prejuízo. Nós voltamos ao tempo e voltamos a demonstrar a existência da Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada. Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, que agora é Sociedade Empresária Limitada, ela dizia que você tinha responsabilidade no valor do teu patrimônio, no valor do teu capital. Né? No momento que o herdeiro ele não administra, não tem nenhuma gestão na empresa, ele simplesmente perdeu aquilo que ele recebeu de doação. A sociedade deu prejuízo, o seu patrimônio virou zero, ele perdeu tudo, como ele perderia se estivesse na mão do pai. Uhum. Vamos seguindo aqui. Eu sigo com o Mauri Alves, consultor empresarial. O site do Mauri é www.maurialves.com.br. A ideia que o Mauri está passando é muito interessante. Mauri, e aí chega um dia que o pai morre, como é que é feita a divisão aí das cotas? Quer dizer, já está feita. O que tem que ser... O pai não quer mais administrar, não vamos falar de morte, vai. Ele cansou. Ele falou, agora é de vocês, o que eu fiz, o meu é meu, tudo bem. Como é que é feito? Tem que eleger alguém, tem que fazer uma assembleia para botar... O que acontece? Vamos lembrar